Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou trazer para vocês mais uma configuração. Dessa vez vai ser um re-up de um vídeo bem antigo que eu fiz lá em 2013, quando eu estava ainda começando com o canal. Foi um PC que eu joguei bom e barato, beleza? É claro que é um PC que tem suas limitações. Na época, ele estava custando R$ 1.200, só que o dólar estava abaixo de 2,50, estava ali 2,40 por aí. Então, hoje em dia, a gente já tem que gastar um pouquinho mais, né? E uma coisa que eu também tentei seguir foi a linha dos componentes. Claro que atualizando, mas, por exemplo, na época eu utilizei um G2030. Então, nesse vídeo aqui eu vou usar um processador Pentium Dual Core também. Então, pessoal, vai ser bastante interessante. E para quem quiser ver o vídeo antigo, eu vou deixar aqui na descrição. Tranquilo? Fiquem aí com os componentes da configuração. Então pessoal, vamos começar aqui pelo processador, que será um G4400. É um processador Pentium Dual Core, então ele vai ter um desempenho aí bem abaixo dos processadores da linha i, né, que são os i3, i5 e i7, mas ainda assim é um processador Skylake. Então ele leva aí litografia de 14 nanômetros, tem uma solução térmica muito boa também, um consumo versus desempenho, né, bem legal. O TDP dele é de apenas 54 watts. Esse processador ele vem com um clock de 3.3 GHz e não vem com um turbo, como acontece com os processadores da linha i. Uma outra característica que pode ser bem relevante é que ele também já suporta memórias do tipo DDR4, assim como o restante dos processadores Skylake. Ele também é um processador que vem com um gráfico integrado, se chama HD Graphics 510, não é uma placa gráfica voltada para jogos, e sim apenas para você visualizar vídeos em Full HD a 60 quadros por segundo pelo menos. Bom pessoal, para os nossos jogos ele é um processador dual core, então ele vai ter algumas limitações. Existem alguns jogos que puxam bastante do processador, exemplo The Witcher 3, GTA V, o The Division e alguns outros. Mas ele consegue sim rodar o Battlefield 4, por exemplo, tranquilamente no Full HD, e é sempre bom lembrar também que em resoluções menores ele pode sofrer um pouquinho mais. Então é recomendado que, caso você for usar esse processador, se utilize pelo menos a resolução Full HD. Eu vou deixar aqui para quem interessar o link de um vídeo que é basicamente o G4400 em 10 games. É um teste bem legal, tem a informação de uso de CPU nesses 10 games. Eu acho que vai tirar bastante a dúvida da galera. Eu vou estar deixando uma imagem do CPU-Z aberto com o uso desse processador, só para vocês verem mais especificações e características dele. E é sempre bom lembrar também que quando você compra o processador, já vem no conteúdo da embalagem a dissipação padrão da Intel, então você não precisa comprar CPU Cooler. Relativo ao preço desse processador aqui no Brasil, ele está saindo a R$ 277 no preço de boleto bancário, e lá fora a gente encontra ele por $60 ou 60 euros. A placa-mãe para essa configuração vai ser uma Asus H110MC-BR, é uma placa-mãe de entrada para os processadores Skylake, porém ela já vem com suporte a memórias DDR4, então você vai poder colocar ali no máximo 32 GB com clock de até 2133 MHz. Trata-se de uma placa-mãe de baixo custo, então não espere recursos mais caros, né, como por exemplo o suporte a M.2, Crossfire X e também a SLI. Porém, para uma placa-mãe de entrada, ela até que tem algumas características, algumas features interessantes. Ela vem com bastante porta USB, né, na parte traseira ali do espelho. São 4 USBs 2.0 e mais 2 USBs 3.0. Além disso, ela conta com HDMI na própria placa-mãe. É claro que nessa configuração aqui nós vamos utilizar uma placa de vídeo off-board, então a gente não vai usar esse HDMI. Mas caso a pessoa queira comprar primeiro a placa-mãe e deixar por último a placa de vídeo, você já vai ter uma qualidade de imagem digital. Uma outra característica que é interessante é que ela vem com bastante proteção. Se você entrar no site da fabricante, né, no caso da Asus, você vai ver lá que a Asus ela usou bastante de marketing a questão de proteção, de sobretensão e esse tipo de tecnologia. Não sei até que ponto isso pode ser relevante para o consumidor final, mas eu acho que quanto mais proteção melhor, então é uma característica bem interessante. Sobre o valor dela, que ao meu ver é o único problema, né? As placas-mãe para os processadores da linha Skylake da Intel estão bem caras. Ela mesmo sendo uma placa-mãe de entrada está custando R$ 390 aqui no Brasil. Isso só acontece aqui no Brasil, lá fora ela já tem um preço um pouco mais agradável, né? Como vocês podem ver. Em Portugal a gente não tem esse modelo específico, então eu coloquei uma alternativa que é bem aproximada com essa, que no caso é uma MSI H110. Ela está custando 58 euros.
Lá fora a gente consegue encontrar a H110MC, só que não é a versão BR, é a versão A, que deve ser, obviamente, a versão americana. Para memória, galera, eu coloquei aqui um módulo da Kingston, são memórias padrões, tá? Não tem aquela dissipação, não é uma memória Fury. Eu coloquei essas memórias para a gente poder abaixar um pouco do valor. Enquanto esse modelo aqui, ele tá custando R$205, a memória Fury, ela tá na faixa de R$240. Pode ser que esses R$35 a mais, né, não sejam muito relevantes, então para quem quiser colocar uma memória com dissipação, pode estar fazendo essa alteração tranquilamente. 8 GB de memória RAM já consegue suprir a maioria dos jogos atuais em resolução Full HD, então eu creio que quanto a isso não vamos ter problemas. Para o armazenamento, eu tinha a opção de colocar um HD convencional de 500 GB ou um SSD. No caso, eu optei aqui por um SSD, achei muito mais em conta. O SSD está custando R$220, é um SSD da SanDisk com espaço de 120 GB. Caso você necessite de mais espaço, aí você vai ter que comprar um HD. Só que, galera, eu prefiro ter 2, 3 jogos instalados num SSD do que ter 20 jogos instalados num HD, sendo que o ganho de desempenho utilizando um SSD é bem visível e, ao meu ver, vale muito mais a pena. Afinal, é bem difícil alguém jogar todos os jogos que estão instalados na máquina. Então, assim, a SSD tem esse problema de espaço, mas é bem recompensador ter o desempenho de um SSD. Sobre a placa de vídeo, galera, eu coloquei uma R7 360, esse modelo aqui é o da PCIe Hammer OC. Existe também um modelo de R7 360 da PCIe que é azul, esse aqui é o modelo AC, a diferença é que ele vem com overclock de fábrica. E galera, ao meu ver, não tem nenhuma placa de vídeo que ultrapasse em termos de custo-benefício essa daqui. Ela tá num preço bem interessante, é uma placa de vídeo que já consegue rodar os jogos tranquilamente. É claro que em muitos jogos você vai ter que baixar as qualidades gráficas ou algum filtro anti-aliasing, mas ela consegue sim sair muito bem e vai conseguir te dar uma média de frames bem interessante. Inclusive vou estar deixando um teste da R7 360 aqui na descrição. É um teste feito pelo pessoal do Clube do Hardware, então tem bastante confiabilidade. É importante também falar que o desempenho que vocês vão ver no teste, em alguns casos não será igual se você montar um PC igual a esse aqui, porque o teste feito pelo Clube do Hardware, ele tem um processador bem melhor. Mas é bem interessante o teste, eles testaram ali em jogos que a galera joga bastante, por exemplo, do GTA V, Battlefield 4. E no meu ponto de vista, essa placa de vídeo se saiu muito bem, principalmente pelo seu valor. Aqui no Brasil, a gente encontra esse modelo específico da PCIe por R$ 430 no preço do boleto bancário. É um preço bem interessante e fica até como uma opção de upgrade, se caso você tem um PC antigo e quer fazer um upgrade, colocar uma plaquinha de vídeo um pouquinho melhor. Essa R7 360 é uma boa pedida para isso. E bom galera, como fonte eu coloquei aqui uma PCIe Shocker de 400 watts. Essa fonte ela é uma fonte que é nova no mercado. Trata-se de uma fonte com selo 80 Plus, não é o selo 80 Plus bronze, é o selo 80 Plus mais padrão que temos, mas ainda assim consegue eficiência acima de 80%. Sobre a qualidade dela, acredito que seja um pouquinho inferior aos modelos da linha Electro, mas de todo modo, eu creio que a PCIe tenha mantido alguma qualidade nas fontes Shocker. Ela também é uma fonte que não vem com cabeamento modular, é tudo fixo, mas tem cabos bem longos, então vai ajudar ali na nossa arrumação de cabos. E com essa fonte aqui, a PCIe vai preencher uma lacuna que estava faltando aqui no mercado brasileiro, que é as fontes de boa qualidade, sendo que com uma potência um pouco mais baixa. Eu gostaria de ver, por exemplo, fontes com potência mais baixo, caso uma pessoa quiser montar uma configuração bem baixo custo mesmo, principalmente aqui no Brasil, faltam fontes com uma boa qualidade. Ali na faixa de uns R$150 seria muito legal. Quem sabe a PCIe não esteja vendo esse vídeo e se empolgue aí com essa ideia de trazer fontes com uma tensão mais baixa ainda, que é o caso desse modelo aqui. E finalizando com a configuração, temos aí o nosso último equipamento, que será o gabinete Aerocool GT Black. Esse gabinete aqui, galera, ele é o gabinete mais barato que eu recomendo para um PC dito gamer. Trata-se de um gabinete mid-tower, o tamanho dele é bem até reduzido, ele é um pouquinho menor do que os gabinetes mais comuns, né? Mas ele tem boas características. Quanto à refrigeração, você consegue colocar um fan na parte frontal de 120mm, mais um na tampa lateral, que pode ser de até 140mm, e um que provavelmente já vem pré-instalado na parte de trás de 120mm. Quanto à arrumação de cabos, vocês podem ver nessa imagem, esse gabinete tem uma arrumação de cabos básica,
mas bem importante, a instalação de fontes já é na parte de baixo. Tem muitos gabinetes, principalmente nessa faixa de preço de até R$150, que eles têm uma boa qualidade, um visual bacana, mas não tem a instalação de fonte na parte de baixo. Isso, ao meu ver, é um ponto bem negativo. A baia dos HDs desse gabinete não é em formato de gaveta, é aquele formato padrão. Por ser um gabinete relativamente pequeno, você não tem tantas baias para HDs. São duas baias para HDs convencionais de 5,25 polegadas e mais 3 posições para a gente colocar SSDs ou HDs de notebook. No painel frontal são dois USBs 2.0 e entrada e saída de áudio. Você vai conseguir colocar uma placa de vídeo com tamanho máximo de 29 cm nesse gabinete, enquanto o preço desse gabinete, que para mim é o mais atrativo dele, ele está custando R$133 aqui no mercado brasileiro. É claro que gabinetes eles tendem a ter um frete mais caro, né? Essa é uma questão que eu falo um pouco aqui nos meus vídeos, mas realmente o frete de gabinete tende a ser mais caro justamente por conta do peso e também pelo tamanho da embalagem. Mas ainda assim é um gabinete que está bem barato e vale a pena a compra, galera. Esse aqui, pessoal, é um último slide que eu faço, é um resumo, uma lista de todos os componentes utilizados nessa configuração e também os seus valores. No total, a gente gasta aqui no Brasil R$1.880 com esse PC. É um PC de baixo custo. Eu também coloquei os valores tanto em euro e em dólar. E é importante frisar que esses valores eu peguei nas lojas mais baratas aqui no mercado brasileiro e o preço de boleto bancário. Um outro detalhe é que esses preços foram colhidos no dia 16/8 de 2016. E aqui no Brasil esse preço pode variar bastante conforme a data. Então é isso, galera. Se você gostou de mais um vídeo, deixa aquele like aqui embaixo. Também comenta o que vocês acharam sobre a configuração. Se você tiver uma outra opinião, coloca aqui nos comentários qual alteração você faria. Beleza? Minhas redes sociais estão passando aqui embaixo. Quem quiser ter um contato comigo pode me seguir no Twitter, que eu tô sempre respondendo as mensagens lá. Para esse vídeo é isso. Um abraço a todos. Tamo junto. Fui!